Bom, eu nasci praticamente num lar adventista, porque ainda muito pequena, né, menos de 3 anos, acho, a minha mãe conheceu a igreja adventista através da minha avó. A minha avó conheceu e levou a minha mãe. E, então, a gente cresceu no lar adventista, na igreja, até a nossa juventude, né. E sempre vendo a nossa mãe, assim, a fidelidade da nossa mãe. O meu pai, ele nos deixou quando eu ainda tinha uns 4 anos de idade, ele foi embora de casa, então a minha mãe lutou muito para criar nós, servindo ao Senhor, né. Então ela lavava roupa para os outros e cuidava de crianças, cuidava de casas para poder guardar o sábado, ela sempre foi muito fiel. Então a gente criou tendo, o pôr do sol, a lição, a escolinha, né, os sábados era muito diferente, era muito bom, assim, e tudo aquilo ficou dentro da gente, né, apesar que quando nós crescemos, somos de uma família de 4 irmãos, né, então somos 3 meninas e um menino. Quando a gente foi para nossa adolescência e juventude, a gente acabou se afastando todos se afastamos, né, da igreja, e isso foi o que aconteceu de pior na nossa vida. Meu nome é Ruth, eu nasci numa família cristã, meu pai e minha mãe eram da igreja Assembleia de Deus, meus avós também, paternos, né. Mas quando eu tinha 2 anos, o meu pai arrumou um emprego nas Tintas Renner, que era do outro lado da cidade, né. Naquela época, 60 anos atrás, era bem difícil se locomover de um lugar para o outro. Aí, com o passar do tempo, eles até foram algumas vezes na igreja, né, vinham nos finais de semana, mas logo a minha mãe engravidou também da minha segunda irmã, aí acabaram se afastando. Mas ficou o hábito de continuarem com a Bíblia sempre em casa. Eu me lembro do meu pai sempre lendo a Bíblia, minha mãe também, né. E naquele tempo não tinha igreja em Cachoeirinha, porque era bem no início da cidade, né. Aí quando eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos, eu tinha umas crises, que é assim como eu estava chorando, eu estava rindo, estava debochando das pessoas, aí já daqui a pouco eu já estava dormindo, aí daqui a pouco eu não sabia se eu estava acordada, fazendo tudo aquilo ali realmente, se eu estava dormindo ou se eu estava sonhando. E o doutor Mário Cadermatori diagnosticou como síndrome do sonho. Mas daí um dia minha tia, irmã do meu pai, que é espírita até hoje, ela disse para minha mãe que aquilo ali não era para médico, eu tomava remédios fortíssimos, né? E me trouxe num centro espírita, no centro espírita não, centro de Umbanda. Aí fizeram ali os trabalhos, um tratamento espiritual ali, e o conselho era que a minha mãe procurasse mais perto de nós, que era lá em Cachoeirinha, né, um lugar para me desenvolver. E ali eu fiquei, não conhecia nada, mas nunca deixei de acreditar em Deus e em Jesus, sempre em primeiro lugar, né. Mas fiquei 30 anos nessa função dessa religião, né, primeiro a Umbanda, depois Quimbanda, Nação, cheguei a me aprontar na Nação e tudo, né, mãe de santo, aquela coisa toda, mas nunca usei nem a faca, né, eu não tinha vontade, eu não achava aquilo certo, mas não saía dali. A minha mãe e o meu pai, eles iam em centros de umbanda, né. Eu me criei, eu e meus irmãos, nós nos criamos nesse centro de umbanda também, e até que eu fui fazendo parte desse ritual, desse ensino religioso durante, eu acho que uns 15, 20 anos, assim, de ter compromisso mesmo. Antes eu só acompanhava, mas de compromisso por decisão minha de entrar e fazer parte foi uns 20 anos, mais ou menos. Até que veio uma enfermidade, né, doença de Crohn, que foi uma infecção crônica no intestino que deu. Eu não tive sintomas, foi uma dor forte que deu e que eu não conseguia caminhar. E o meu irmão me levou no médico e ali o intestino estava rompido, tinha arrebentado o intestino. Então eu já tive que ir para o bloco cirúrgico, né? Eu passei no total por 4 cirurgias. Eu fiquei durante 5 anos indo e vindo para o hospital, mais tempo dentro do hospital do que dentro de casa. E todas essas internações que eu tive durante esses 5 anos, eu sempre fui cercada, rodeada por crentes,
né, por irmãos ali pregando o evangelho, orando, apesar de eu ser batuqueira, mas eu sempre resistindo. Mas chegou um momento que eu me cansei, as minhas forças já não tinha mais o que eu pudesse fazer, né? As minhas forças se acabaram. E olhando para o teto, eu comecei a ter uma conversa com Deus ali. Eu disse, Deus, eu sempre acreditei em Ti, mas talvez eu não conheça o Deus vivo que esses crentes estão me apresentando. Mas se Tu realmente tem um propósito na minha vida, o Senhor me tira daqui que eu vou Te servir de alguma forma. Eu vou desmanchar a obrigação de macumbaria que eu tenho. Eu não sei de que maneira, mas eu quero aprender de Ti, porque eu não acreditava, eu já estava num ponto que eu não acreditava em mais nada e em ninguém. Não acreditava em pastor, não acreditava em pai de santo, não acreditava em dízimo, mas eu tive uma conversa muito sincera com Deus naquele momento. E Deus me ouviu e me atendeu. 2 dias depois eu ganhei alta. E a partir dali a minha vida foi mudando, né? Foi melhorando, fui tendo estabilidade na saúde, nunca mais eu tive, como é que se diz, nunca mais tive crise nenhuma, né? Sempre faço acompanhamento médico, né? Mas faço os exames, graças a Deus, até que, né, o Senhor tem guardado, tem sustentado. Tive estabilidade no emprego, né? Fui trabalhar no hospital na praia, me mudei, saí de onde eu morava em Cachoeirinha e fui morar no litoral com a minha mãe. E lá eu consegui um emprego no hospital de Tramandaí. E então, assim, a enfermidade veio para me aproximar de Jesus, foi o meio que Ele achou, né, de me trazer para Ele, porque a minha vida toda eu sempre fugia, né? Conhece os irmãos que batem no portão da gente para pregar a palavra, para apresentar um estudo. E eu sempre me escondia, pedia para minha avó ir atender, nunca quis. Então hoje eu sei que essa enfermidade veio para ter um propósito com Deus, era um propósito de Deus para Ele se aproximar, para me aceitar Ele, para Ele poder me salvar. A minha mãe sempre continuou fiel, e lutando, e orando, e jejuando por nós, né? E eu confesso que eu demorei muito para voltar para a igreja. Até tentei voltar uma vez, mas não durou muito, eu acabei saindo, porque quando eu casei, o marido não era adventista, não conhecia a igreja, não tinha um relacionamento com Deus de uma maneira que nós pudéssemos servir ao Senhor. E eu acabei indo, né, não trazendo ele, mas ele me tirando, né, que é o que acontece sempre, na maioria das vezes. E então eu sofri muito, assim, eu sabia que eu não era feliz longe de Deus, eu carregava uma culpa, assim, muito grande por estar longe dos caminhos do Senhor, porque a gente, quando conhece a verdade, a gente só se ilude fora dela, né? A gente não consegue acreditar. Então eu nunca fui para uma outra denominação, nunca fui para uma outra religião, mas o meu marido começou a se envolver com o espiritismo e por amor a ele, eu comecei a me envolver com aquilo, sabe? Eu não resistia, assim, não brigava pela verdade, não queria que aquilo atrapalhasse a minha vida com ele. Aí, em março de 2019, eu fui diagnosticada com câncer. Em estado avançado, já nível 4. Estava com o peritônio todo tomado. A minha barriga crescia, assim, parecia que eu estava com 9 meses de gravidez. Eu não tinha dor, mas aquilo me incomodava. E as minhas pernas travavam, né? Eu não conseguia caminhar, eu fazia caminhada. Aqui praia a gente gosta de caminhar, né? Curiosamente, eu pedi para Deus, né? Que eu disse para ele naquela conversa no hospital que eu queria aprender dele. E assim ele fez, né? 2 anos eu fiquei só pela internet. Então, quando eu fui para uma determinada denominação, que eu passei por 2 denominações antes da Adventista, eu vi uma pregação que o pastor dizia assim: procure a igreja mais próxima da sua casa. E eu fui na mais próxima da minha casa. E foi bom, não foi ruim,
porque eu creio que Deus precisava eu precisava, Deus me colocou ali, que eu precisava de mais um pouquinho. Hoje eu entendo que a igreja é para nos fortalecer, para nos dar a base, né? Apesar de Deus ter me dado a base. Então eu não conhecia a verdade dentro daquela igreja, mas eu resistia a tudo porque eu sabia, Deus estava me conduzindo, Deus estava presente ali. E chegou um momento que eu precisava de mais, eu não precisava não era a prosperidade que eu precisava do Espírito Santo de Deus para que acendesse a minha alma, o meu viver, o meu ser, o meu espírito, né? Então eu comecei a orar e Deus me conduziu para outra denominação, que eu permaneci por 3 anos. E, né, então, foi bom para mim também, só que chegou um momento que faltava algo. E o que aconteceu nesse meio tempo? A minha mãe foi diagnosticada com câncer, né? E eu trabalhando no hospital, eu falei com os médicos desenganaram ela. Deram 30 dias, leva também para casa, porque não tem muito tempo, aproveita, né? Mais ou menos uns 30 dias, assim. E eu comecei a orar dentro dessa denominação, em casa, para que Deus ajudasse, que Deus fizesse a vontade dele, mas que não me deixasse sozinha. E ali no Conceição eles disseram a mesma coisa para os meus filhos, e falaram para os 3, né? Que não tinha mais o que fazer, que eu tinha... Para a medicina não tinha o que fazer. Aí quando o médico me disse isso, eu disse, não, doutor, tudo bem. Não derramei uma lágrima, não chorei na hora na frente dele, li nada, né? Eu digo, eu não tenho medo de morrer, eu só peço a Deus que não me deixe sofrer, né? Agora, o dia, mês, hora, minuto, segundo, só quem sabe é Deus, não tem nada para fazer para vocês, mas Deus, se quiser, Ele faz, né? E eu não pedi nunca, assim, que Ele me curasse, né? Eu pedi que Ele não me deixasse sofrer, porque eu acho a coisa mais triste do mundo uma pessoa estar em cima de uma cama sofrendo. Eu não quero isso para mim, não queria isso, né? Só que Deus é bom, tão bom, que Ele fez mais do que isso, né? Porque quem tinha 30 dias de vida, já estou com 2 aninhos hoje. Hoje, o que não tinha o que fazer, ela está se recuperando bem, né? Foi feito químio, foi feito cirurgia, foi feito mais químio, e a gente está aguardando os resultados finais, que eu creio que Deus tem o tempo certo de completar a obra, né? Vai ser muito difícil a minha vida, ele mexendo com o espiritismo, eu já dentro disso, e eu não vou conseguir. Então eu te peço aqui agora, eu pedi sozinha, eu me ajoelhei dentro da igreja, o culto estava acontecendo, e eu me lembro que eu falei, Senhor, o Senhor transforma ele, faz ele te aceitar, Senhor, toca o coração dele, abre o coração dele para ti. Ou o Senhor me dá forças para mim ir embora para o lado da minha família, né? Queria voltar perto da minha mãe, que daí eu saberia que eu ia para a igreja, eu ia seguir Jesus. Ou o Senhor me mata, porque eu estou morrendo. Eu fui internada no hospital de Osório, eu fiquei isolada lá porque eles nem sabiam o que eu tinha. Minha cabeça entortou, assim, estava toda torta. E aí eu me lembro que depois de algum tempo um médico entrou no quarto e falou, é só o emocional, é psicológico. E eu sabia que era a culpa de estar longe de Deus, de estar entrando num caminho que eu não acreditava, que eu sabia que não me levaria para a vida eterna. Eu sabia o fim daquele caminho, eu já conhecia o fim. Então, nessa minha angústia com Deus, né, eu passava a noite inteira acordada, agarrada com a Bíblia, não conseguia apagar a luz, sabe? Assim, uma coisa muito triste. Eu falei, eu tenho que ir para Ti, Senhor, eu tenho que voltar, eu tenho que seguir minha vida com o Senhor. Para minha sorte, Deus pegou a opção de transformar ele, né? Ele transformou meu marido, né? E ele foi comigo, aceitou ir a primeira vez comigo na igreja, e depois que ele foi a primeira vez, eu não sei se ele faltou alguma vez na igreja, assim. Pode se contar nos dedos as vezes que ele faltou, porque ele amou a igreja e se apaixonou pela Bíblia, começou a ler. Porque nesse dia, quando eu falei com Deus na igreja que eu queria morrer, quando eu cheguei em casa, ele estava lendo a Bíblia. Ele estava lendo a Bíblia. E eu levei um susto daquilo, né? E aí ele me perguntou algumas coisas e eu tive a oportunidade de entrar com a verdade, né?
e explicar para ele o espiritismo, algumas coisas, né, as mentiras de Satanás, né, o que tem por trás de tudo isso. E ele começou a ler, foi ler Eclesiastes, foi ler algumas coisas, ele começou a ver, né. Então ele leu toda a Bíblia. Leu toda a Bíblia e leu de novo, e leu junto comigo muito Espírito de Profecia. Nessa época a gente estava bem mal de situação, não tinha trabalho, e nós ficávamos em casa, e o tempo que nós estávamos em casa, a gente ficava lendo Espírito de Profecia, e isso ajudou muito ele. A gente lia junto, comentava sobre o Espírito de Profecia, e cada vez ele ia vendo que mais se fechavam as coisas, né? Que hoje ele é ancião da igreja do Albatroz, né, lá na nossa cidade. E então assim foi muito bonito o jeito que Deus trabalhou nele. Aí eu conversando com a minha vizinha da frente, a Sandra, ela me falou que ia na Adventista. Ela já tinha sido adventista, mas depois a gente sabe que não é ela. Ela foi praticamente usada, né? Porque ela não seguiu indo na igreja, ela e o marido dela. Me levaram num culto ao sábado lá, né? Aí cheguei lá, uma recepção calorosa, assim, né? Logo em seguida me ofereceram o estudo bíblico, eu aceitei. Aí foram 2 casais que me deram o estudo bíblico, a Juscelia e o seu Dilceu, e a Vera e o Ricardo. E a minha filha viu, mesmo sendo de outra denominação, ela viu o estudo, viu o carinho deles comigo, né, a atenção que ela não via, né, que a gente não vê em outros lugares, né. E aí ela perguntou se podia fazer o estudo. Aí eu perguntei para os professores, né, eles autorizaram. E ela começou a fazer o estudo conosco também. E aí ela começou a descobrir coisas novas, verdades, né? Ela tinha a igreja dela, ela dizia, a minha igreja, o meu pastor, tudo. Mas dali um pouco a gente já viu ela falando a nossa igreja. E decidi ir para a Adventista também, e não me arrependo, porque grandes bênçãos, porque agora não vem a maior bênção, não é material, não é de saúde. É a paz de espírito que eu sinto hoje. É a bênção que eu conquistei na Adventista. Isso eu posso garantir. Quando eu me dei conta do que estava acontecendo, eu falei, gente, é isso que eles têm falado tanto em roda do discipulado, né? Que é um levando o outro, é uma engrenagem, né? Uma engrenagem. Veio ali da minha mãe, passou por mim, passou por ela, e já está indo para outros, né? E o ciclo, ele não termina. Ele continua no processo de aprendizado e de ensino enquanto nós vamos, enquanto estamos indo, estamos ensinando, batizando, e essas pessoas também ensinando e batizando para que Jesus volte logo e possamos ir para casa.